Toca aí, investidor. Hoje vamos para mais uma análise da Matic. Ela que trouxemos duas análises nas últimas 2 semanas e vem respeitando muito bem os pontos que a gente vem trazendo aí para ela. Novamente a gente vem nessa casa aqui do suporte dos 50 cents e eu acho que tem dois pontos aqui para a gente discutir no dia de hoje. Primeiramente, a importância aí do suporte dos 50 cents. Depois eu quero discutir aí com vocês os possíveis pontos que eu estou de olho tanto para compra quanto para venda na Matic. Beleza? Então, bora lá. Talvez muitos de vocês não saibam, mas quando a gente tem grandes volumes, dependendo de onde eles acontecem, esses volumes tendem a ser respeitados como suporte ou como resistência. Foi por isso que, quando a gente estava aqui atrás, de 2 semanas, por volta de 50 cents, eu comentei que não era um bom momento para vender, porque a gente tem um volume muito grande aqui como suporte. E o ponto de venda era nessa região aqui, porque a gente tinha grandes volumes aqui, nessa faixa dos 60, que atuaria muito provavelmente como resistência e jogaria o preço para baixo. Né? Foi exatamente isso que a gente comentou 2 semanas atrás. Foi exatamente o que ocorreu. Agora, eu vejo novamente a Matic caindo aqui nessa faixa dos 50 cents e eu quero fortalecer essa ideia aí do suporte com esse grande volume, tá? A gente tem um exemplo aqui, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos. A gente pode analisar aqui a Matic, dessa vez que ela deixou um enorme volume aqui, um dos maiores da história, numa faixa de suporte. A gente teve muita dificuldade para perder essa região, não chegamos a perder. Pois acho que rolou aqui alguns stop loss antes. E depois a gente fez uma boa pernada de alta. Trouxe outra moeda também para a gente trabalhar como exemplo, aqui agora a Polkadot, quando ela apresentou o maior volume da história na faixa dos 6,50. Tração a linha horizontal para ficar mais fácil aí a visualização, comparar com o passado, né, o tamanho desse volume. A gente observa o maior volume da história correndo aqui por volta dos 6,50, nível de suporte, topo anterior. E a gente teve depois muita dificuldade para perder essa região. O que terminou ocorrendo foi um stop loss antes, abaixo dos fundos. O preço, acho que dá para se dizer que nem fechou abaixo desse fundo aqui, né, do grande volume. A gente terminou rompendo para cima, segurando aí no suporte dos 50 cents, dos 6,50. Voltamos lá, teve dificuldade novamente para perder. Uma vez que perdeu, virou resistência, a gente continuou caindo. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem, tá, a importância de um grande volume, em especial quando ele acontece no nível de suporte, como o caso aí da Matic. Até porque também é uma faixa aí de suporte psicológico, né? Essa faixa do número redondo aí dos 50 cents. Então, estamos diante de um grande suporte e pensando nisso, como eu enxergo isso aqui também como um range, tá? Um range horizontal, tanto no prazo menor quanto no prazo talvez um pouco maior, a gente também esteja desenhando um range de topos e fundos iguais. Dentro do range, a minha estratégia é buscar compras um terço abaixo, em especial nas faixas de captação de liquidez, e vendas um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez. Então, pensando em compra, já que ela está mais próximo do nível de compra aqui, em cima de um suporte de 50 cents, eu vou mencionar primeiramente o nível que eu vou estar de olho para possível compra e depois possíveis short, beleza? Então, primeiramente, todo esse nível, tá? Aqui abaixo dos 50 até os 48, é um nível que eu vou estar bastante atento aí para uma possível compra na Matic, já que é um terço abaixo do range na faixa de captação de liquidez. E vendas, olha, eu tinha comentado na semana passada, na semana retrasada, falei mal, né, desses grandes volumes que a gente deixou para cima. Não é legal ter altos volumes acima. Foi justamente por conta desse volume que a gente tinha acima que eu comentei que aqui era muito provavelmente uma faixa boa para estar vendendo, né? Confluência com 0,68 e com grande volume. Quando a gente tem altos volumes negociados acima do preço, volume, em outras palavras, é basicamente negociação, né? Então, se a gente tem muita negociação ocorrendo acima do preço, uma vez que o preço vem abaixo, pessoas ficaram presas na região. Então, o psicológico humano, quando o preço volta na região onde as pessoas ficaram presas, elas tendem a sair no 0 a 0 ou com o lucro, e uma compra, quando é fechada, ela entra vendendo, então fortalecendo a resistência, jogando o preço para baixo, né? Ajudando a seguir basicamente a tendência majoritária dos últimos dias, né? Nos últimos mais de 200 dias, a gente vem aí escorregando na Matic. Tendo isso em mente que volumes altos acima é resistência e enxergando isso aqui como um range horizontal, eu fico atento para um possível short aqui um terço acima desse range. Eu vou estender essa sell zone até a faixa aqui de stop loss acima desse topo, beleza?
Lembrando que esses níveis que eu desenho aqui, tanto para possível compra quanto para possível venda, eu não tenho ordens na região na maioria esmagadora das vezes. Eu espero o preço chegar lá, vejo se tem um price action interessante, vejo se o sentimento permite e vejo se o Bitcoin também permite. Em especial no momento como a gente está agora, né? Que a dominância está extremamente forte e as altcoins ficam com uma extrema correlação com o Bitcoin. Tá? Então, chegando nesse ponto, eu vou estar olhando aí esses 3 pontos. Price action da própria, análise de sentimento e o Bitcoin para ver se permite uma operação. Até olho também de vez em quando ali na paridade BTC quando eu vou fazer uma operação. Beleza? Então, esses são os próximos pontos da Matic. Acho que ficou bem claro, né, a importância aí dos 50 cents. Eu estendo esse nível de suporte ali até os 48. Pode ser um nível que a gente forma um stop loss antes para voltar a subir. É um nível que eu vou estar de olho para comprar. Além do price action na região e o Bitcoin, eu também vou estar de olho aqui na análise de sentimento. E é bem-vindo. Já está desenhado aqui, porque eu estou regravando esse vídeo pela segunda vez. A primeira vez que eu gravei, o áudio não capturou. Espero que agora esteja capturando. É bem-vindo quando a gente chegar no nível de buy zone. Não sei se vai, tá? A gente pode simplesmente segurar aqui onde o preço está e subir. Mas se cair aqui no nível de buy zone, que é basicamente dos 50 abaixo, que eu estou de olho, inclusive já capturou a liquidez desse fundo, né? Mas enfim, quando o preço cair aqui na buy zone que eu desenhei, é bem-vindo a gente ver funding negativo, como teve aqui atrás. A gente tá meio que neutro aqui, na faixa negativa, mas quase neutro agora. E também é bem-vindo um grande delta vendedor nesta região. Delta é basicamente a diferença entre compras e vendas a mercado. Então, se a gente tem uma grande venda a mercado em cima de suporte, muito provavelmente as pessoas estão vendendo no pior local possível, o preço forma fundo e volta a subir. A gente pode usar esse exemplo aqui, né, desse fundo formado. Eu traço sempre, a maioria das vezes, uma linha horizontal, né? Eu tracei aqui uma linha horizontal para ficar mais fácil a visualização e comparar o delta com o passado. A gente observa que é um delta que a gente não teve há um bom tempo, né? Aqui atrás. Então, um delta relevante, terminou formando fundo ali no nível de Hunter. E a gente voltou a subir a partir desse ponto. Então, é bem-vindo um delta forte vendedor nessa região aqui abaixo dos 50. Fora as outras confluências que a gente já mencionou. Então, esses são os próximos pontos que eu fico de olho para a Matic. Além do suporte de 50 cents, tem algo que eu tenho que trazer aqui para vocês, que, salvo engano, eu não trouxe nas últimas 2 análises, que é a paridade BTC. Costumo bastante olhar a paridade BTC para tomar minhas decisões, em especial quando eu estou falando de uma decisão que é para manter para um prazo maior, tá? Porque, na minha visão, não faz sentido estar exposto na moeda que está em tendência de baixa contra o Bitcoin. É melhor ter o próprio Bitcoin. Então, a gente vê a Matic aqui agora no ponto, apesar da tendência de baixa nos últimos dias, ela está numa faixa de suporte, tá? Ela está um terço abaixo desse range, no nível de suporte do semanal, com divergências bullish no diário, no 3 dias. E se tu olhar direitinho, até no semanal. Então, tá no nível interessante. Acho que a gente pode ter pelo menos um bounce a partir desse ponto para buscar níveis mais acima. Então, as últimas 2 análises foi um pouco mais pessimista aí que eu trouxe da Matic, mas eu venho trazer essa análise talvez um pouco mais bullish, reforçando aí o quão forte é esse suporte dos 50 cents. A gente trouxe diversos exemplos que tende a segurar quando tem altos volumes. E agora também a gente olhou na paridade BTC, ela está no nível de suporte, com muitas divergências no RSI, então acho que ela é provável que tenha um bounce aí, beleza? Então esses são os próximos pontos que eu fico de olho para possíveis operações. E não quero ver a Matic perdendo esse nível aí. Eu não vou falar 50 cents, tá? 48, 47. Se a gente começar a perder esses níveis, cuidado. Em especial, se o Bitcoin perder o nível dos 25k. Falta muito, tem uma certa porcentagem até lá. Deixa eu chegar nesses níveis pra gente analisar. Mas se o Bitcoin perder esse nível dos 25k, muito provavelmente a gente vai ter a Matic também perdendo esse suporte aí que eu mencionei para vocês. E talvez o próximo passo seria buscar o suporte dos 30 cents, que daí é o próximo suporte, na minha visão, depois desse que a gente está agora, beleza? Eu costumo dizer, né, que os ativos andam em range, seja esse range em prazos maiores, seja esse range em prazos menores. A gente tem esse range aqui horizontal. Os melhores pontos são um terço abaixo para comprar, tá? A gente já está meio que um terço abaixo aqui. Então, eu fico de olho nesse ponto. Se não segurar,
só lá próximo dos 30, talvez um pouco mais abaixo, no nível de stop loss antes. Então, traders, investidores, esses são os próximos níveis que fico de olho para possíveis operações na Matic, tanto para compra quanto para short. Acho que faltou a gente mencionar sobre a operação de spot, né? Eu acredito que estamos sim no bom ponto para fazer uma disposição da Matic pensando no longo prazo, mas desde que tenha muito caixa, caso ela perca esse suporte e venha buscar níveis mais abaixo, como a casa dos 30 cents. Beleza? Então, acho que é isso, tá? Por enquanto. Agradeço aí a participação de todos. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Também deixa o like para fortalecer o canal. Agradeço por assistir até aqui e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.